Pois é, galera, acabou o milho, acabou a pipoca, acabou a azeitona, acabou a empada. Fim de jogo aqui na colina histórica de São Januário. Vasco 1, Grêmio também 1. Resultado que não foi bom para nenhuma das duas equipes, principalmente para o time do Vasco da Gama, que está ali beirando a zona de rebaixamento e até fez um excelente início de segundo tempo. Na transmissão que a gente fez pela rádio web total.com, eu até me atrevi a dizer que o que eu tenho acompanhado do Vasco no ano, não só aqui pessoalmente em São Januário, mas também em diversos outros jogos, jogando fora do Rio de Janeiro, o Vasco hoje, até os 30 minutos da segunda etapa, ele fez o melhor tempo segundo tempo do Vasco, até a entrada do Matheus Carvalho. Nada contra o Matheus Carvalho, mas até a entrada do Matheus Carvalho, o Vasco fez o melhor tempo dele no ano. Era senhor da partida, tinha acabado de fazer um gol, a torcida estava apoiando, o Vasco atacando, o Grêmio encurralado. Aí o David jogando aberto lá no lado esquerdo, ali, ó, lado esquerdo, acabou se machucando, cansando. O David não está com uma forma física lá, essas coisas. Aí que eu acho que o Fernando Diniz, ele se equivocou, e esse equívoco dele custou a vitória hoje aqui em São Januário. Ele colocou o Matheus Carvalho no lugar do David. Nada contra o Matheus Carvalho mais uma vez, um bom volante, bom cão de guarda ali na cabeça de área do Vasco, mas não era o homem que o Vasco está precisando naquele momento. O Vasco estava precisando de um homem, sim, de meio campo, oval meio campo, mas um meio campo ofensivo, tipo Estrela, por exemplo. E o Estrela no banco de reserva, por que ele não coloca? Por que não é aproveitado? O que está acontecendo com esse menino que arrebentou ano passado contra o São Paulo? Não está sendo aproveitado. Entrou Matheus Carvalho, que tem uma característica mais defensiva, chamou o Grêmio. Chamou o Grêmio, que estava encurralado, estava nas cordas, nocaute técnico, veio para cima. Vasco perdeu o poderio ofensivo, o Grêmio veio para cima, sentiu que não estava mais sendo ameaçado e veio para cima. E aí a defesa do Vasco teve que ser testada, porque o Grêmio veio para cima e a defesa do Vasco é frágil. A gente tem que reconhecer, foi legal, foi bonito ver o Lucas Freitas lá fazendo gol, extravasando, tirando aquele peso todo das costas e comemorando, caramba, né? Tirou, né, todo aquele peso que ele devia estar sentindo, toda aquela pressão quando ele fez o gol. Ele comemorou muito, foi até emocionante de ver. Ele merecidamente fez o gol e comemorou realmente muito, assim, né, com aquele ar de desabafo, mas como zagueiro realmente é frágil, junto com o João Vitor, frágil. A zaga do Vasco é frágil. Nada contra João Vitor, nada contra Lucas Freitas, tenho certeza que são excelentes pais de família, mas são frágeis. Quando o Grêmio veio para cima, a defesa foi testada e não correspondeu. O Grêmio precisou de 10 minutos, fez um gol e meteu uma bola na trave, quase que pode sair derrotado. Se saísse derrotado, então aí que o caldo realmente iria entornar, porque aí o Vasco ia ficar ainda mais próximo da zona de rebaixamento. O Vasco conseguiu um pontinho, continua ali, né, 16º, por ali 15º, que não pode é de 17º para baixo, mas poderia ter vencido, caso se mantivesse com aquela postura ofensiva que ele estava tendo. O Vasco começou o jogo e continuou no segundo tempo como? Lá do lado esquerdo, lá do outro lado, lá, David, um pouquinho mais para cá assim, ó, o português, o Nuno Moreira, aí aqui, Verrete, e aqui o bom Ryan, tá cada vez jogando melhor. Hoje fez um partidaço no Vasco. Diniz teve o mérito, sim, de encontrar a posição para o Ryan, que é centroavante de ofício, desde que ele surgiu na base, garoto no Vasco da Gama, e conseguiu colocar ele para jogar sem ter que tirar o centroavante titular do Vasco, que é o Verrete. Então conseguiu colocar o Ryan, que é centroavante de origem, para jogar com outro centroavante. Como? Recuando o menino, botando o menino que é arisco um pouquinho mais recuado, jogando aqui desse lado aqui. Ryan pegava a bola, cortava para o meio, sempre levava perigo. Jogando lá David, Nuno, Verrete,
e Ryan até entrar o Matheus Carvalho. Entrando o Matheus Carvalho, nada contra mais uma vez o Matheus Carvalho, mas é um jogador com características defensivas. Vasco recua, Grêmio gosta do jogo, vai para dentro, teste de defesa do Vasco e aí, gol lá. Tomou o gol. Defesa frágil, quase toma o segundo. O Grêmio precisou de 10 minutos e 2 lances para fazer isso tudo. Um gol e quase um segundo. A bola caiu ali no travessão. O Léo Jardim tomou a bola por cobertura, ficou torcendo para a bola não entrar. A bola quicou ali, pum, no travessão. Enquanto o Vasco ali bombardeou muito mais do que o Grêmio no segundo tempo e só conseguiu um gol com o Lucas Freitas, como a gente falou. Até uma cena bonita, emocionante. Ele desabafando, tirando o peso que devia estar nas costas dele nesse momento em que o Vasco vive. Então realmente esse 1-1 teve aí um sabor de derrota, apesar de ter sido um empate. Acredito que se o Diniz não mexe no esquema que ele encontrou para o Vasco da Gama, quase como um 4-2-4, o Vasco estava solto, se movendo, sem posição fixa. Se ele não mexe nesse esquema, o Grêmio ia continuar acuado lá atrás e eu não sei se o Grêmio iria sair não. Para mim o jogo ia terminar 1-0. O Diniz teve a estrela, teve a presença de espírito de acreditar na ideia dele. O Paulo César na narração várias vezes me perguntou, poxa, o Diniz não vai mexer, o técnico do Vasco não vai mexer, o Mano Menezes, o técnico do Grêmio, já mexeu várias vezes, o do Vasco não vai mexer. Eu falei, Paulo, eu acho que ele está acreditando, apostando na ideia dele de jogo. O Vasco realmente melhorou. A defesa está exposta, a defesa é frágil, mas o Vasco melhorou. Então ele está de repente esperando o Vasco fazer um gol para depois fechar a casinha. Só que na hora que ele fechou a casinha, ele não fechou a casinha. Ele apenas colocou um jogador mais defensivo, chamou o Grêmio para dentro e o Vasco tomou um empate. Valeu, pessoal, até a próxima. Me despeço aqui. Fiquei muito feliz com a transmissão, mais um momento de superação meu. Quem me acompanha sabe do que eu estou falando. E até a próxima jornada, galera. 1-1 aqui em São Januário. Acho que saindo aí com um sorriso amarelo, com sabor de derrota, mas foi contra o Grêmio, gigante, mas não pode tropeçar em casa, Vascão.